caso do empresário encontrado morto na região do Jardim Europa. 8 pessoas já prestaram depoimento, inclusive o encanador, um dos últimos a entrar na casa de Carlos Alberto. A venda da mansão foi feita no ano passado. O empresário repassou o imóvel por 4,5 milhões de reais. A polícia disse que o viúvo de 77 anos recebeu parte do dinheiro, 350 mil, e usou para pagar dívidas. Mas Carlos Alberto contou para algumas pessoas sobre essa negociação. E um amigo dele agora é o principal suspeito do crime. Tem reportagem inédita, Balança. Um dos principais depoimentos foi o do sobrinho de Carlos Alberto. Foi ele quem encontrou o tio caído na garagem de casa, já morto. O sobrinho falou que o pessoal da igreja sentiu a falta dele, porque ele normalmente estava nas atividades da igreja. E aí, como ele se ausentou e não respondia aos telefonemas que eram efetuados para ele, resolveram por bem entrar em contato. E a irmã dele pediu para que um dos filhos dela fosse até a residência e verificasse o que estava acontecendo. Outras 8 pessoas também estiveram na delegacia. Dentre elas, o encanador, que esteve na casa por último. O que entrou na casa? Você conhecia o Carlos Alberto? Como era a situação? Na saída, ele escondeu o rosto e não quis falar. O advogado responsável pela negociação da compra da casa de Carlos Alberto também foi ouvido. A venda da mansão foi feita no final do ano passado. O jornalismo da Record teve acesso ao documento. Carlos Alberto repassou a casa pelo valor de 4,5 milhões de reais. Só que o aposentado só tinha recebido apenas 350 mil, que usou para pagar dívidas. O restante do dinheiro ele ainda iria receber. Carlos Alberto teria contado para algumas pessoas próximas sobre a negociação. Uma delas acreditou que o dinheiro total já estava com ele. Esse amigo é o principal suspeito até agora. Essa informação sendo disseminada ali no bairro, não sei se por vizinhos, por algum conhecido, alguém que teve acesso a essa informação, e a gente acredita que por razão disso ele foi vítima do latrocínio. Carlos Alberto Felice, de 77 anos, foi encontrado morto na garagem de casa no bairro Jardim Europa, zona oeste de São Paulo, no início da semana. Ele estava com os pés e mãos amarrados, cobertos por um tapete. O idoso foi morto a golpes de madeira na cabeça. O carro dele também foi levado. A gente trabalha aí nessa hipótese aí dessa divulgação dessa venda do imóvel, e aí alguém ali das imediações, de posse dessa informação, teria repassado para outras pessoas que invadiram a casa e torturaram lá o senhor. Pode ser alguém próximo? A gente ainda não é muito cedo para falar, né? Ele vivia sozinho na casa, não tinha funcionários, não tinha... o convívio familiar era pouco, então até agora o que a gente apurou é isso aí. Muito bem, o mistério está no ar. O mistério continua. Um crime intrigante. Tinha ou não tinha dinheiro? Agora estão dizendo que não tinha os milhões. Mas espera um pouquinho, você vende uma casa no ano passado por 4,5 milhões e você vai receber só 350 mil? Quem é que vende a casa pelo sinal? Isso para mim é sinal. 350 mil não dá nem 10% do valor da casa. E o dinheiro? Foi pago, não foi pago? Pegaram, não pegaram? Sabiam, não sabiam? O mistério continua. A polícia está fazendo um trabalho minucioso. Lombardi, quem é ansioso? O jornalista é ansioso, o telespectador é ansioso, todos nós somos ansiosos. A gente quer que o caso seja resolvido. A polícia trabalha no ritmo dela. E esse caso está no DEIC. São policiais especializados e eles já conseguiram localizar o encanador, já conseguiram falar com a família, 8 pessoas foram ouvidas, ou seja, esse caso, ele está perto de chegar ao fim, mas a polícia ainda não revela quem está por trás desse crime. Tem os laudos periciais também, o laudo pericial vai indicar necroscópico a causa da morte, tem um pedaço de madeira que foi encontrado com sangue, está sendo feito o exame para saber se era o sangue da vítima. E outra coisa, essa notícia ontem, que surgiu ontem, e nós acabamos de dar na matéria, dizendo que tem uma pessoa conhecida dele, que está sendo procurada, suspeita, e é realidade, porque não tinha nada arrombado. Quem entrou na casa
entrou porque ele permitiu que entrasse. Então, essa pessoa é conhecida. Agora, ao mesmo tempo, a polícia está procurando, através do advogado dele, a pessoa que teria negociado a venda da casa. Essa pessoa tem que ir lá para dizer o seguinte, olha, deu quanto de dinheiro? 350 mil? Mas por quê? Tem que explicar direitinho, passo a passo, a negociação para saber se tudo isso é verdade, se ele tinha ou não dinheiro quando foi morto. Agora, ele teria falado abertamente sobre isso com algumas pessoas. Esse pode ter sido o erro dele? Sim, é aquela história, né? Você chega num lugar e fala, eu vendi minha casa por 4,5 milhões, e aí vou receber em dinheiro vivo. Aí fica difícil, né? Muito difícil. É uma situação delicada, mas olha, o DEI que está investigando, o delegado Fábio Caipira, é um belíssimo delegado, não tenho dúvida nenhuma que em pouco tempo o caso vai ser esclarecido.